Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na palavra que é Cristo, ungido de Deus, a unção que despedaça todo o jugo. É o verbo que se fez carne através de Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, que não é homem para que minta e nem tampouco filho do homem para que não cumpra suas promessas, pois ele é a natureza divina, aquele que tudo opera e executa, aquele que nos capacita e nos mantém firmes dia após dia, porque se tiver de gloriar algo, gloriamos antes em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes, a sua graça nos basta e ele nos aperfeiçoa e nos capacita dia após dia, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum, aquele que nos ensina. Antes vos ensinarei a quem deveis temer, temei aquele que não temeis os meros mortais, que podem somente destruir o corpo e nada fazer com a alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer, temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não tem um ser que é capaz de detê-lo, tem poder e autoridade, a chave da morte e do inferno, para lançar tanto o corpo como a alma, onde o fogo não se apaga, onde desejarão a morte, e ali não haverá mais morte. Assim como aqueles que nele depositam a confiança e perseveram com as obras de justiça juntamente com a fé, ali também não haverá mais morte nem choro. Ali só haverá júbilo, já aqueles que o rejeitam haverá choro e ranger de dentes, assim ele nos ensina. Por isso anunciamos o arrependimento para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida com os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Mas aqueles que rejeitam, ele disse, eu também os rejeito diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe, os anjos são os ceifeiros. E em mais um dia ele diz, o que me resta é continuar a apavorar este povo com feitos assombrosos, aqueles que rejeitam a verdade por conta da própria incredulidade, aqueles que seguem, segundo a palavra diz, os falsos, o anticristo, quem é os anticristos, senão aqueles que se opõem à verdade. E o Senhor é aquele que os vence pelo sopro da sua boca. Ele tem uma espada afiada, a sua boca é espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, aonde existe o Hades, a morada dos espíritos apartados eternamente de Deus. E haverá o grande tribunal, aonde julgará a alma. Alguns para vergonha, desonra, e outros aquilo que ele é riquíssimo, que ele não divide com homens, mas compartilha um coração contrito e arrependido. A honra, a glória e a imortalidade, assim ele nos ensina, e assim nós perseveramos aquilo que havemos de herdar, que olhos nunca viram, a mente nunca imaginou. Por isso, não amamos o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, se torna inimigo de Deus. Assim como aquele que chama o seu irmão, a qual vê que foi feita a imagem de Deus, o criou, de idiota, como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Por isso, muitas são as ciladas inevitáveis, aonde muitos, por perseverarem segundo o padrão deste mundo, aquele que é carnal, não compreende aquilo que é do alto, porque só se compreende as coisas do alto aqueles que são segundo o Espírito de Cristo, que nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai, que aqueles que fazem a vontade do Pai, que ele disse, este é meu filho amado em quem me regozijo, fazei tudo o que ele disser, são aqueles que ele revela. Assim ele disse, é a minha família, meu irmão, a minha irmã, aqueles que anunciam o Evangelho, aqueles que anunciam o arrependimento, que anunciam a verdade de dia e de noite para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino.
E em mais um dia ele é aquele que tudo contempla, aquele que tudo opera e executa, aonde devemos perseverar segundo o seu agir, aonde ele tem plano de nos fazer sempre prosperar e não causar dano algum. Por isso, bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados, e persevera como nova criatura, porque a fé com as obras de justiça devem ser participantes do início ao fim, pois ele não tem prazer naqueles que retrocedem, assim ele nos ensina. Por isso, em mais um dia, perseverai segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina. Farão as mesmas obras, obras maiores, porque ele foi para o Pai, nos enviou o segundo advogado com o batismo de fogo, com a ascensão de Cristo, e nós recebemos crendo de todo coração, de todo entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas posses, e semelhantemente a este, amando o próximo como a ti mesmo, e não há quem possa impedir, pois não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Em mais um dia ele é aquele que continua a confundir o povo com feitos assombrosos. A terra é o escabelo dos seus pés, e ele está a mover sobre toda a terra, trazendo o galardão segundo as próprias atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite escarnecer. E assim, outra vez, vereis a diferença dos que servem o tissadique e o justo, assim como os que servem o rachão maldoso. Ele está separando o joio do trigo, juntando o trigo em seu celeiro e amarrando o joio em feixes para o lugar destinado, aonde aqueles que perseveram sendo juntados em seu celeiro alcançarão a vida vindoura, e assim os dias vão bens e longos na terra, porque o joio, seus ministérios foram encerrados e a porta da graça lhe foi encerrada, aonde haverá um remanescente que ainda tem o seu nome escrito no livro da vida, que são purificados, assim como sabão de lavandeiros, assim como o crisol é para o ouro, o fogo para a prata, ele esquadrinha a intenção do coração e os coloca à prova, assim nos diz o Senhor.